Boa tarde, amigos. Boa tarde, Fabiano, mais uma vez. Seja muito bem-vindo à nossa terra parnaibana, no Piauí. Muito bem-vindo a esse calor gostoso demais. Graças a Deus estamos aqui para mais uma tarde de estudo. Tarde não, noite, né? Já estamos aí às 18 horas. Eu sempre faço confusão, às vezes, com o horário das 17 horas, mas 18 horas. Então, já é noite. Boa noite para você também que vai chegando, que vai nos acompanhar. Hoje ou em outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você vá assistir esse vídeo. Nós estamos iniciando a nossa programação das leis morais que nós fazemos toda quinta-feira. Antes que eu passe a palavra para o Fabiano, eu vou fazer meus comerciais aqui, como diz a história. É um faturado, né, Dora? Iniciar a programação especial no sábado, 9 horas da manhã, e a gente vai passar aqui rapidinho um videozinho. Pois é, no sábado pela manhã, 9 horas, quem tiver um tempo, deitado, cozinhando, passeando, trabalhando, ligar o celularzinho ali, vai ter um papo gostoso sobre essa obra, que, se Deus quiser, nós vamos fazer capítulo a capítulo, Jesus no Lar, que é um convite aos ensinamentos do mestre, muita informação que diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida de relação. E no próximo domingo nós estamos encerrando mais uma vez o comentar o Vida e Sexo. É o último capítulo do livro Vida e Sexo. Aí nós vamos começar o estudo da obra Pensamento e Vida. E aí, Fabiano, nós vamos mudar o horário da programação para o domingo, 20 horas. E aí, daqui a pouco, depois que passar o programa de domingo, a gente vai começar a anunciar para o pessoal ir vendo que teve uma mudança no horário necessária, porque nós estamos voltando à vida normal, de trabalho, disso, daquilo, então algumas coisas a gente tem que conciliar, né? Mas tem também outra coisinha aqui que eu quero comentar com vocês que estão nos acompanhando. Essa live aqui, que vai ser dia 29 de maio, às 20 horas, que a Lina e o Jefferson, duas vozes belíssimas, vão nos presentear aí com momentos de reflexão da boa música espírita, e que vale a pena. Se puder, se conecta ao vivo, mas se não tiver por algum impedimento, vai ficar lá agendado no canal Sesc Crista Virtual, tanto no YouTube como no Facebook. Você vai poder assistir depois. Mas não percam, porque realmente eles têm assim um bom gosto musical muito grande e vozes belíssimas. Fabiano, nós ficamos na questão 708, não foi? Fizemos a questão 708. Isso, foi. A gente vai começar 709. Certo. O homem da retrospectiva. Antes de mais nada, só falar aqui, além do nosso boa noite, né, a todos, dizer que é sempre um prazer estarmos aqui. Quando você fala assim, vou fazer meu comercial, a gente tem hora de faturar, mas o nosso faturamento aqui, ele não é aquele pecuniário não, né? Ele é para a alma, né? É para a gente se conectar cada vez mais com a espiritualidade, entendermos cada vez mais a mensagem de Jesus, a mensagem do Espiritismo, né? E lembrando que essa questão da música, como você bem colocou, a boa música, essa música que nos transmite uma calma, que nos acalenta, que nos traz assim uma reflexão, elas são sempre músicas que tentam transmitir, traduzir algo da natureza. E a natureza é uma criação divina, né? Para nós, nos passando exatamente essa sensação de bem-estar, de harmonia. Então é muito bom, porque quando você ouve uma música espírita, né, em especial a música espírita, mas todas as músicas que buscam louvar, né, que buscam falar do Criador, que buscam falar da mensagem de Jesus, elas trazem esse cunho moral. Então a gente é tocado, a gente pode ser tocado profundamente numa situação como essa e ter uma mudança muito boa na nossa vida. Sentimos aquela emoção, podemos ir às lágrimas por uma situação que a gente de repente está vivendo,
e descobre que a partir dali temos um caminho muito bom a ser seguido, né? Ele exige o esforço, ele exige a coragem, mas que a gente deve permanecer nele, né? E aí a gente fazendo essa rápida retrospecção, né, do que a gente estudou na semana passada, os destaques ficam por a questão dos bens, né, a visão de bens terrestres que nos foi colocado pela espiritualidade, quando Kardec falava sobre o solo especificamente, e eles nos falam que o solo é a grande mãe, é de onde frutifica tudo, mas que tudo que está aqui, tudo que nós conhecemos, que está no planeta, que está nessa dimensão, são bens terrestres que nós devemos saber utilizá-los, né? E aí, quando ele entra na questão de que, mesmo tendo abundância ao nosso redor, mesmo tendo o que nós vemos de riquezas, né? Ainda existem pessoas que passam por dificuldades nesse aspecto, né? Seja ele qual for o aspecto material em si. E eles nos colocam aqui dois aspectos. Primeiro, o egoísmo. E aí a gente falou do egoísmo, principalmente de quem pode dar algo mais, né? A gente entrou no aspecto da riqueza, mas nós também estamos no aspecto íntimo, pessoal, no mínimo, né? Porque a mensagem é que a gente tem que ser fiel também no mínimo, no pouco e no muito. Se a gente não consegue ser fiel também no pouco, não dá para ser fiel no muito, quando tivermos em mãos, né? E ele nos fala que nessa questão de que tem que buscar para achar, mas tem que buscar com determinação, com afinco, porque muitas vezes aqueles obstáculos são o quê? Testes para a nossa inteligência, testando a nossa resistência em fazer o bem. E aí Kardec, quando chega no aspecto de nos falar de que existem aquelas pessoas que passam pelas provas difíceis, né? E aí a espiritualidade nos vem falar que são provas que o espírito muitas vezes já sabia, muitas vezes não, o espírito já sabia que teria que passar por aquela grave dificuldade. A gente inclusive frisou bem, ela é cruel, vamos dizer assim, eles utilizaram o termo cruel porque chama a criatura a uma mudança, a uma reflexão que vai ficar registrado no seu perispírito, vai ficar registrado na sua mente, para que ele tenha ciência de que o que o levou àquele estilo de vida, àquela situação de vida, não se repita mais. Então, ela, do nosso ponto de vista, pode passar a imagem de que Deus não é misericordioso, de que Deus não é bom. Mas a espiritualidade vem nos lembrar que, como nós reencarnamos, nós temos preparações antes de vir para cá. E nessa preparação ele nos avisa, olha, você fique ciente que esse teste agora, essa prova, essa expiação vai lhe chamar realmente para a realidade dos fatos. E aí lá a gente está consciente, lá a gente abriu a nossa mente de uma forma mais ampla, mesmo que a gente não esteja tão evoluído, né, porque no estado de erraticidade depende também da nossa evolução para a gente compreender as coisas. Mas lá eu estou ciente, não, eu sei, eu entendi. E quando chega aqui a gente sabe que tem o esquecimento momentâneo, que tem a necessidade desse esquecimento, porque ele faz parte para que a gente corra melhor, vamos dizer assim. Porque se eu sei que fui um soberano, eu posso exacerbar o orgulho. Se eu sei que fui uma pessoa numa situação difícil, eu posso me sentir humilhado. Então, são questões importantes que a espiritualidade nos coloca. E é dentro dessa continuidade que a gente passa agora a questão 709. Se você não tiver algum comentário a mais, Dora. Eu só lembrei, Fabiano, que muitas vezes os espíritos nos dizem que a gente tem tanta consciência no mundo espiritual que às vezes a gente quer uma prova maior do que a gente possa suportar. E precisam eles frear e dizer, o nosso orientador, não, isso é muito difícil para você, tá? Vá mais leve. E aí eu fiquei me lembrando daquela situação daquelas pessoas que levaram uma vida desequilibrada, desregrada, aí tem aquela fase do adoecimento muito grave, morre, não morre, faz 1000 promessas, aí diz assim, se eu sair daqui eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se compromete com Deus e o mundo, aí daqui a pouco está fazendo tudo de novo que fez antes do adoecimento, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente, né? No mundo espiritual, a gente, com a lucidez que tem, não, eu quero é problema na minha vida, eu quero é dificuldade, que é para eu não ter de jeito nenhum tempo de me perder, disso e daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, a espiritualidade, calma, você não vai aguentar a carga, pegue mais leve. Mas só isso, sim, isso aqui, aí só isso lá, né? Quando chega aqui é tudo isso. Eu não pedi, tenho certeza que eu não pedi isso a Deus, que eu não sou nem doido de ter pedido isso para ele. E aí, muitas vezes, fracassa novamente, né?
Era isso que eu É queria dizer. verdade. Mas é até engraçado, como dizer, se não fosse tão sério, né? Mas Pois é isso é. mesmo, a gente entra nessa contradição, mas o importante é que a experiência ela vai sempre ficar registrada, e aí a gente vai ter exatamente essa lucidez que eles querem que a gente tenha, né? Uma hora a gente vai ter que passar por um gênero de prova, mas para chegar lá a gente tem que montar toda uma base para poder ter êxito naquela condição, né? Inclusive uma expiação, dependendo do que a gente já fez aí, né? Pois bem, Com Dora, certeza. questão 709. Sim, Pergunta Allan Kardec. Terão cometido crime aqueles que, em certas situações críticas, se viram obrigados a sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não foi atenuado pela necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Pergunta, né, realmente. E a espiritualidade já nos coloca o seguinte: já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. No caso citado, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Dora, é interessante essa resposta, porque me veio à mente exatamente aquele item que nós trabalhamos na lei de adoração, que são a questão dos sacrifícios, porque exatamente eles vão nos explicar por que havia os sacrifícios humanos. E primeiramente porque não se compreendia Deus, um Deus de amor, né? E segundo, pela condição primitiva, essa condição da matéria que prepondera, ou seja, a preocupação mais em sobreviver e se reproduzir. Então não tínhamos esse aspecto, esse entendimento. E o outro lado é que havia, dentro desse germe de que há um Deus, há um ser superior, que quando eu começava a fazer os meus sacrifícios, começando com plantas, com frutas, depois começando pelos animais, ao chegar nos animais e depois do homem, a percepção que os espíritos nos colocam é, ora, se eu der algo vivo, é algo muito mais valioso do que uma planta, do que uma fruta. Então, o entendimento rústico era este, né? Então, a espiritualidade nos fala que naquele momento, naquela etapa, Deus não olhava ali o ato de eu sacrificar uma pessoa, de eu matá-la, não, olhava a intenção. Com o melhoramento, com o avanço, começamos a entender que aquilo não era correto. Aí o homem começou a abusar, começou a manter esses hábitos, começou a ter os abusos e surgiu aí os homicídios. Aí sim, se eu já tenho uma evolução intelectual, uma evolução moral, mesmo que não seja ainda perfeita do nosso ponto de vista, vamos falar do nosso ponto de vista, né? Do que nós temos hoje, do senso moral que nós temos hoje, pelo menos o que se prega em obras, em livros, né? Vamos colocar assim, nas ciências. Olha o Jefferson aí, nosso cantor chegando. Jefferson, não sabia, tá? Agora eu sou seu fã. Eu vou pedir um autógrafo para você na próxima vez que a gente conversarmos juntos. Né? Então, essa questão desse posicionamento, dessa evolução, é que os espíritos vêm nos falar, ora, então agora vocês têm entendimento. Quando na resposta anterior aqui na 708, que ele fala exatamente dessas provas cruéis, exatamente do que o espírito já sabia, e aí você frisou bem um aspecto do finalzinho aqui, que, olha, quando chegar, às vezes chega próximo de terminar a prova, a criatura se desespera, entra numa situação emocional complexa e muitas vezes começa a fazer algo que vai o quê? Vai quase que desmanchar aquela oportunidade que ele estava vivendo. Então, eles nos colocam isso, olha, firmeza. Se você tiver que desencarnar por isso aí, você estava sabendo, então se mantenha firme, porque vai sair, o que vai morrer é seu corpo. É bom sempre frisarmos isso, que o que morre é o corpo. A alma sai, e às vezes sai, como eles nos colocam, branca, brilhando, despojada das impurezas que o prenderam àquela situação. Então aqui, ele está dizendo isso. Ora, eu já respondi. Tem que ter perseverança, força de vontade, porque nós já chegamos nesse grau de conhecimento, nesse grau de entendimento de que é um homicídio. E é importante a gente falar esse aspecto lesa natureza, que é interessante, né? Que isso é um adjetivozinho que toda vez que ele precede um substantivo, ele indica algo que está indo contrário, é algo que está importunando. Então, crime de lesa patriotismo, né?
essas questões. Então aqui ele está dizendo, está indo contra a natureza, você matar uma pessoa porque você está sentindo fome pelo estado de conservação, e a outra criatura também não estava? A outra criatura não estava numa situação semelhante à sua? Então veja que é exatamente o apego, o desespero que lhe surge da vida vivida mais na horizontal. Eu não estou dizendo que não tem um desespero não, porque existe. A gente vê situações de alguns países, principalmente a gente viu muito aí ao longo da história dos países africanos. Recentemente vimos aqui o Haiti, as situações que essas pessoas passaram, que esses espíritos, essas provas, expiações que esses espíritos tinham que passar nesses locais. A gente sabe que geram desespero porque acreditam que a morte é o fim de tudo. Então, quando você percebe que, não, peraí, eu vou dar continuidade, eu passo a me comportar não simplesmente aceitando morrer de fome, vamos dizer assim, mas eu vou buscar também, com respeito aos meus semelhantes que estão em condições, algo que eu consiga realmente trazer para o conjunto. Não é tão simples assim como nós estamos falando. Nós sabemos que a realidade de muitos espíritos ainda traz essa noção de horizontalidade. Portanto, o desespero surge, e aí o instinto de conservação, de conservar o corpo, de manter o corpo, leva muitas vezes essas criaturas a tirarem a vida do seu próprio semelhante. Eu vi certa vez uma matéria, não sei se você ainda se lembra disso, de uma queda que houve de um avião numa região aí, nos Alpes, numa região onde eles não tinham acesso à alimentação, e os sobreviventes, depois que foram encontrados, alguns deles declararam que chegaram a comer a carne dos amigos que tinham desencarnado, né? Outros disseram que comeram os cintos de segurança do avião, porque não iam comer a carne da pessoa, né? Então, assim, a gente vê que é muito de pessoa para pessoa, de instinto da pessoa, sei lá. Mas aí a gente já está falando de uma situação em que o fato já tinha acontecido. E a questão chama atenção para o fato de você tirar a vida do seu semelhante. E aí a gente fica pensando, porque nos dias de hoje, em que nós temos, vamos dizer assim, uma condição de vida que nos propicia aí escolher até o tipo de alimento que a gente possa ter, a gente tem notícias de alguns crimes que acontecem, né, com pessoas de condições de matar o outro, esquartejar, guardar na geladeira, ficar comendo. Quer dizer, é claro que esse espírito só pode ser um espírito muito atrasado, que está encarnado aqui, mas a ida do canibalismo, de situações outras, porque não se justifica com tanta fartura, com tanta variedade, que hoje até se a pessoa disser assim, eu não quero comer carne, ela tem do que se alimentar, e nunca faltou, a natureza, como a gente vem estudando aí, nunca faltou para nós elementos que a gente possa buscar de alimentação. Tem pessoas que dizem que se alimentam só de água e sol. Então, veja que a criatura, quando ela busca esse recurso de tirar a própria vida do outro, tem ali um serzinho bem difícil, né? Tem. E é uma coisa que certa vez eu ouvi uma palestra, isso tem um bom tempo. Eu confesso que quando eu ouvi, eu achei o raciocínio, e era uma pessoa bem entendida na questão do espiritismo, e me chamou a atenção. Para existir o melhoramento progressivo da humanidade, é preciso que aqueles que estão mais à frente, eles venham, né, trazendo o seu contributo. Não necessariamente só encarnando, mas também atuando na psicosfera do planeta, né, através da intuição. Mas a gente sabe que muitos espíritos que já têm um conhecimento, já têm uma moral, eles encarnaram em várias épocas da humanidade, em várias situações sociais, para começar a amadurecer a humanidade, para a gente poder receber a mensagem de Jesus, né? E isso começasse a ser difundido de uma forma muito mais ampla. Então, nesse contexto desses espíritos que eles vêm, que eles se colocam, a gente imagina também que esses espíritos, no estado, em mundos primitivos, nessa condição de que o espírito ele sai de um mundo primitivo, ele consegue evoluir para entrar no mundo de expiações e provas. A gente fica imaginando, tá, se lá o mundo é primitivo e os espíritos vivem uma situação de matéria muito intensa,
Como é que ele consegue ter essa percepção de que não há mais necessidade? E aí foi quando esse palestrante, ó, ele trouxe essa ideia. Muitas vezes, o que acontece? Você pega um grupo lá, que, dada a sua evolução, as suas experiências, apresentam já um comportamento diferenciado, já começa a demonstrar um sentimento, o que se chama de malícia, vamos dizer assim, de perceber um certo jogo de cintura, apesar da força ainda preponderar, e traz para um mundo de expiações e provas. Então, essas criaturas, elas vêm com aquela bagagem pesada de que tudo é na força bruta, é naquele hábito mesmo de quebrar as coisas, de matar, eu não conto conversa. Então, muitas vezes, não é uma índole má, é um condicionamento que ele traz. Mas ele começa a conviver com outros que vão dando a disciplina, ele vai observando certos comportamentos, então aquilo, ele diz assim, vai gerando uma melhora. Passado o tempo aqui, pega essa criatura, joga ele lá de novo, para que ele comece ali a trazer uma referência naquele meio que ele está. Então eu achei interessante esse raciocínio, porque existe uma conexão do mais alto para o menor, mas vamos colocar da nossa linha aqui, né? E aí eu comecei a desenvolver estudo. Não posso falar assim para você que encontrei, que eu posso afirmar, mas eu estou estudando porque eu achei muito interessante, porque a gente tem livros como Exilados da Capela, a gente tem um livro como A Caminho da Luz, e você começa a buscar esses entendimentos, você começa a tentar entender se tem naquelas entrelinhas algo que nos remeta a isso, de uma forma clara ou, pelo menos, intuitiva. Mas o raciocínio é interessante, se a gente for perceber. Então, e no mundo de transição que nós estamos, em que as criaturas que já vivem aqui, que estão passando as experiências, vão para o plano espiritual, retornam, alguns ainda muito resistentes à mudança, outros já bastante modificados, e aí é o que eles nos falam do choque de geração, uns que já estão bem melhores, atuando próximo dos que ainda não estão conseguindo, ou que estão, vamos dizer assim, fazendo o seu esforço de tornar esse mundo melhor pelo seu melhoramento, buscando desculpar-se, buscando evitar atitudes grosseiras, mas ainda tem aqui aquela turma que gosta, que sente prazer. E que muitas vezes ele pode despertar em si, tamanho o seu hábito de nocivo com relação ao seu semelhante, algo que já era para ele não ter mais. E coloque junto disso a influência espiritual que ele atrai, dada a sua condição, os seus hábitos. Sabe-se lá se um deles não sabe como é que ele era antes. Eu vou intuir esse menino aqui a começar a matar e a comer carne de gente aqui, que é para ele fazer aqui, para ele ficar conhecido na sociedade e eu exercer melhor a minha vingança ou exercer o meu projeto que eu tenho de fazer com que o planeta Terra não siga numa caminhada mais nova. Então, assim, tem tantas coisas que nós vamos entender que a gente fica se perguntando muitas vezes, como você falou, poxa, como é que uma criatura mata, esquarteja, joga numa geladeira, guarda em terra, por motivos muitas vezes fúteis. O motivo é fútil, mas está entranhado nele esse hábito. E aí esse hábito que ele, quando ele entrar na disciplina mais dura de uma penitenciária, né, ele ficar trancafiado por um bom tempo, ele se não conseguir colocar mais em prática aquele ato, até a sua desencarnação, porque a gente sabe que muitos desses crimes o indivíduo é para ficar trancafiado por um longo tempo, essa experiência de ficar trancado nunca é bom para ninguém. Então ele vai saber, pô, não faço mais. Pelo menos eu não vou tentar fazer mais, né, nas encarnações. Pois ótimo, vamos seguir aí. Vamos seguir? Fabiano, hoje é com você. Eita. Tá bom, então se você está dizendo que você está colocando, a gente vai. Qualquer coisa aí, não desconte do salário, por favor. Bom, pessoal, vamos passar para a questão 710. Essa questão, ela me fez ir buscar umas coisas muito legais, muito interessantes, que estão na Revista Espírita. Mas vamos lá. Então, nós estamos falando aqui desse estado de conservação, instinto de conservação, né? E a questão 710, Kardec perguntou: nos mundos em que a organização fisiológica é mais apurada, os seres vivos precisam alimentar-se? A resposta: sim, mas seus alimentos guardam relação com sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para os vossos estômagos grosseiros,
assim como o deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Ou seja, a gente já até abordou uma época, num estudo, agora eu não recordo qual foi a questão que a gente estava, exatamente esse aspecto da nossa... foi sobre a questão do casamento. Como é que seria a percepção do casamento nesses mundos mais evoluídos, as relações, né? Então, tudo está resguardado ao estado evolutivo. O nosso perispírito aqui, ele é conforme a estrutura psíquica energética do planeta. O mundo mais evoluído, as energias são, como eles chamam, são mais tênues, são mais suaves, requer uma vibração muito mais elevada das moléculas. Então, o nosso perispírito, para esses locais, é muito grosseiro. Então, se nós tivéssemos a oportunidade, se fosse possível nós estarmos lá, nós teríamos dificuldade de nos adaptarmos às condições de vida. Mesmo que sentimentalmente, em termos de emoção, vislumbrando tamanha beleza, com certeza, a gente tivesse tamanha vontade de ficar, mas a nossa constituição perispiritual não permitiria. Porque para me vestir aquela roupa daquele planeta, eu tenho que ter um melhoramento, eu tenho que ter a evolução, eu tenho que ter os sentimentos, eu tenho que ter o meu intelecto sendo utilizado em equilíbrio com as minhas emoções, né? Então, quando você tá, né, quando a gente olha assim, poxa, então o alimento daqui para lá de maneira nenhuma, ele é grosseiro demais para ele. E o de lá, diáfano demais. Né? Como diz a história, a gente brinca muitas vezes, né? Quando a gente chega com fome, depois do trabalho, depois da universidade, aí você chega e esqueceu de fazer um supermercado, ou esqueceu de fazer uma comida, aí você come aquele biscoito e diz, não encheu. Não tá pesando ainda, tem muito espaço aqui, eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem, eu vou dormir com fome, né? É mais ou menos assim que a gente se sentiria nesses lugares, né? Bom, o que eu queria colocar? Oi, Tony, pode falar, que depois eu coloco a mensagem, pode falar. O que eu acho interessante nessa questão é que não só de mundo para mundo, mas aqui no nosso dia a dia existe aquela questão de uns condenarem uns porque comem carne, outros acharem que todo mundo tem que abrir mão da carne, ser vegetariano, cada um que quer impor o seu estilo de vida, né? Como se comer carne fizesse o ser humano ser mau, ser grosseiro, coisas dessa natureza. Assim como também ser vegetariano não quer dizer que a pessoa seja espiritualizado. E sempre eu lembro dessa comparação, quando dizem que Chico Xavier comia carne e Hitler era vegetariano. Né? E um dos amigos de Chico narra que foi orientado, foi educado naquela situação de dizer assim, no dia da reunião mediúnica não se come carne. E ele disse que sempre guardou isso. No dia da reunião, na casa dele era sagrado. Não se fazia carne, porque ninguém comia carne. E nesse dia ele estava visitando o Chico e esperando o Chico para irem para a reunião que o Chico fazia, que era uma reunião mediúnica. O Chico ficava incorporado várias horas, recebendo as psicografias. E foi servido o jantar do Chico e trouxeram lá um bifezinho para o Chico, né? E o Chico aqui, tranquilo, jantando, e ele olhou e disse, mas peraí, mas não disse que não pode comer carne antes da reunião, e Chico comendo carne. Aí você fica imaginando a situação, né? A carne, ela tem um peso, que vai dar o sono, vai pesar, no momento que a gente sentar ali para fazer aquela atividade. Mas o Chico era tão espiritualizado que ele se desprendia de tal forma que a carne, nada para ele era a mesma coisa, né? Não interferia no trabalho. Mas para a gente que tem toda essa materialidade, que tem todo esse condicionamento, fica difícil. Mas isso não quer dizer que exista nenhum mal na criatura que come carne, de maneira nenhuma. Quando eu me tornei espírita, eu comecei a ler sobre essas coisas, eu tinha a impressão que os espíritas assim, mais esclarecidos não comiam mais carne. Eu cheguei, inclusive, a ler um livro do Miramês. Aliás, não foi do Miramês, eu esqueci aqui agora o nome do autor. Fisiologia da Alma, o nome do livro. Ramatiz. E eu fiquei uns dias sem querer comer carne, depois que eu li esse livro. Mas a minha grosseria
era tão grande que daqui a pouco eu não vou ficar sem comer carne. Ainda tenho essa viciação, né, vamos dizer assim. Mas é muito interessante a gente entender que, como tem até uma questão do Livro dos Espíritos, que eu não lembro o nome, que eu não gravo o número, que os Espíritos dizem que na atual conjuntura a carne alimenta a carne, né? Daí a razão da gente ter a alimentação à base de carne. Agora, o abuso de qualquer natureza, e além do necessário, isso já realmente demonstra a nossa grosseria espiritual. Agora, imagina você tirar a vida do semelhante para se alimentar dele, como se não tivesse mais nada no mundo para você se alimentar. Isso é interessante, né? Porque essa é a questão da conformidade, né? Eu lembrei agora, você falou do Chico, eu não lembro se quem contou, se foi o Raul Teixeira ou se foi o Wagner Paixão. Foi um dos dois numa palestra, eu não lembro agora, mas foi interessante, exatamente falando dessa questão da nossa adaptabilidade à questão da alimentação. É claro que a gente sabe hoje que os animais são princípios espirituais, né? Saíram do estado de vegetal, passaram para o animal. Mas nós ainda temos essa necessidade. É claro que aqueles que já conseguem ter uma fonte proteica diferente do animal, ninguém está condenando. Mas a maioria de quem está aqui ainda está nessa condição de precisar exatamente dessa nutrição. E aí eu não sei quem foi dos dois que falou, mas contou que Chico Xavier tinha um grande apreço por Anne Besant, que foi uma teósofa, foi uma pessoa muito espiritualizada da sua época, uma pessoa muito atuante, uma defensora dos direitos das mulheres. E ele pediu ele parece que tinha falado para, acho que era Arnaldo Rocha, que era um grande trabalhador junto dele, que queria visitar Nibessan e queria se abster de comer carne, por conta exatamente dos fluidos mais pesados e tudo mais. E ele iniciou aquela dieta, né? E aí, passado, parece-me que há algum tempo, não foi nem um mês, parece-me, uma coisa assim, eu não lembro o tempo que ele falou. E aí foram sentar-se à mesa e quando chegou colocar os pratos, o Chico foi lá, pá, no bife maior, botou no prato. E o Arnaldo parece que o Arnaldo Rocha chamava ele de gostosura. Ô, gostosura, você não estava na dieta, que você não queria visitar a Aniversário, que você tinha conversado com o Emmanuel? Ô, Naldinho, quando eu chegar no plano espiritual assim, aí eu falo com o Emmanuel para ver o que a gente consegue, mas agora não dá, não. Eu estou no barco do Chico, agora não então dá tem não. coisas, agora não dá, então tem coisas que a gente vai. Mas o que eu queria colocar da Revista Espírita, que são revelações importantes? A gente tem que saber entender algumas coisas. Alguns aspectos da doutrina são revelações. Por exemplo, quando você fala mundos primitivos, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, isso são revelações que os espíritos nos colocam para a gente ter noção desse processo de evolução, onde é que a gente está e onde é que a gente tem que chegar, né? E a conformidade, a gente entender esse turbilhão. E claro que o conhecimento da astronomia, da física, quem está dentro dessa área e está espiritualizado consegue abarcar isso de uma forma muito mais ampla, profunda e pode nos transmitir coisas muito boas, né? Mas, assim, dentro da doutrina espírita, eles nos colocam essas gradações de espíritos, de mundos, para a gente se entender, saber com o que a gente está se relacionando, onde é que eu estou, quem eu sou, sou espírito terceira ordem, segunda, qual a classe que eu estou ali dentro, né? Sempre dizendo eles que as fronteiras são muito tênues. E na Revista Espírita de 1858, nós temos lá um esclarecimento, uma descrição muito interessante sobre o planeta Júpiter, que dentro do nosso sistema solar é o planeta que é mais evoluído, onde os espíritos lá são bastante evoluídos. Eles nos falam também em outras revistas que Vênus e Saturno também são bem mais avançados do que o nosso planeta. E aí é aquela história, como assim? Vênus, aquele caldeirão ali, né? Como assim? Júpiter, aqueles furacões lá que engolem o planeta Terra, que são capazes de engolir o planeta Terra, como assim que tem vida? Então, porque a gente procura a vida sempre da nossa perspectiva. Se aqui nós temos espíritos agora, do nosso lado aí, do seu lado agora, lhe instruindo, se Deus quiser, o espírito lhe instruindo. Com certeza. Né? E aí você tem o quê? Né? O que você tem? Como é a forma de vida dele? Você não está vendo, mas ele está aí, ele consegue se comunicar, muitas vezes
pelo seu pensamento ou através de um médium, como a gente conhece. Então, eles nos falam lá dessa forma de... Então, nessa revista de 1858, vai começar lá pela página 171, tá? Olha o que Kardec perguntou. Qual é a base da alimentação dos habitantes? E isso ele já feito perguntas sobre a estrutura do corpo, falam que são homens, né, homens humanidade, bastante altos, muito mais altos do que os homens aqui na Terra. Seus corpos, eles não caminham, eles flutuam na superfície. Já pensou? A comunicação é pensamento. Então, hoje a gente utiliza aqui um celular, é pensamento, eles se comunicam exatamente. Aí a gente se pergunta, quem é que está morto? Porque os espíritos encarnados fazem isso. Se você perguntar agora sobre a situação de um amigo seu, se você estiver aqui no Brasil, se seu amigo estiver no Japão e perguntar para ele como é que está, em segundos ele vai te trazer a resposta. A gente precisa abrir uma porta, abrir uma janela para passar de um cômodo para o outro, e eles atravessam parede, descem do teto, sobem, e a gente é que está vivo, né? É aquela indagação que a gente fica se fazendo quando fala-se do temor da morte, quando a gente observa esses detalhes. Mas dentro dessa questão aqui, da alimentação, dessa adaptabilidade, ele pergunta, qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Então a gente vai chegar a uma condição de entender essa relação com os animais. Mas é lá, no mundo mais evoluído, adaptado a essa condição, entendermos que nós vamos ter, com o melhoramento da nossa individualidade, chegarmos à condição de entrarmos em mundos melhores, o nosso perispírito vai se tornar menos grosseiro, portanto, os corpos físicos nesses locais são menos grosseiros, não impedem a alma de se comunicar melhor. Então, a gente vai ter uma alimentação que permite o quê? Que a gente não fique preso, vamos dizer assim, à estrutura material daquele local. Então, um mundo como esse, que a gente está olhando para Júpiter e não está vendo nada, só vê furacões ali dentro, tufões ali dentro, né? É algo fantástico. E aí você pega o livro Nosso Lar e lembra do filme que procura descrever a colônia Nosso Lar? Lá, prédios, praças, águas, tudo que a gente conhece, né? Tudo que a gente conhece. Então, isso que eles nos colocam é interessante. Agora, o mais interessante, Dora, é uma descrição que também está nessa revista, só que um pouco antes. Eu vou pedir permissão para ler, porque a mensagem ela é muito importante para nós, no sentido de nos motivarmos a nos mantermos nessa conduta que Jesus nos convidou aí há mais de 2000 anos. Diz assim, a superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos densa e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se de frutos e plantas, de alguma sorte, aliás, a maior parte, eles aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é, proporcionalmente, muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. O desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Sob esse leve envoltório, os espíritos se desprendem facilmente
e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, sem, todavia, excluir a linguagem articulada. Para a maior parte deles, também, a segunda vista é uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos. Eis porque se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados nos mundos mais grosseiros e mais materiais. A intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorso, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Vem-na chegar sem temor e como simples transformação. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do homem. Seu corpo, mais material, prende-se à terra, como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais. A estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. São os serviçais dos operários. As ocupações dos homens são puramente intelectuais. Para os animais, o homem é uma divindade tutelar que jamais abusa do poder para os oprimir. Quando se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta. Ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem com o fito de nos inspirarem o amor do bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Olha, deu até vontade de pegar um ônibus espacial, perguntar se não daria para trocar de roupa, porque quando você descreve um local desse, e veja, a intenção, inspirar-nos, nos motivarmos a chegarmos num lugar como aquele. Né? Tem gente que acha que a Terra aqui é tudo, né? Acha que não existe nada além disso daqui, acha-se melhor que os outros. E você estava lendo essa página aí, eu também conheço da Revista Espírita, e eu lembrando aqui de um comentário daquele Mário Sérgio Cortella, que ele diz que quando alguém chega todo... Você sabe com quem está falando? Porque a criatura que se coloca dessa forma aqui na Terra, meu Deus, nós estamos num planeta de expiação e prova, né? Ele não vai pelos caminhos da doutrina, não, mas ele diz assim, você tem tempo? Porque aí ele vai fazer toda uma trajetória no espaço, quantos mundos, quantos planetas, quantas estrelas, quantas constelações, onde é que a Terra está ali naquele ambiente do espaço, qual é a categoria dela lá no meio daquele mundo, e quantos bilhões de seres humanos tem aqui dentro. Eu sei que ele faz e no fim é como se dissesse assim, você é a poeira do mundo. Então, na realidade, imagina, a gente pensa que isso aqui é tudo, né? Que a Terra, Ave Maria, só existe a Terra, Deus só criou a Terra, o céu é só para a gente, a gente nem olha para ele, né? Mas ele está lá sorrindo para a gente, lua, estrela, tudo muito bonito, para organizar, como se fosse só isso, e não é de jeito nenhum. Então, veja bem, os Espíritos vêm nos trazer essa visão de mundo, como eles nos dizem aí, para nos estimular. É claro que para uns não vai nem tocar, né? Porque acha que não vai acreditar. Mas olha aqui a Luana dizendo, partiu, dá uma volta em Júpiter. Deu vontade, Luane, não foi? Ora! Quem é que não gostaria de sair, por exemplo, do terceiro mundo, né? Dar uma voltinha no primeiro mundo para ver como é que é a vida lá. Aqui na Terra tem essas gradações, por que não no espaço, por que não nesses mundos habitados e tudo mais? Mas quando você fala, Fabiana, quando os irmãos nos falam na Revista Espírita com relação à alimentação, é um percurso, né? É uma caminhada. Quantas pessoas que hoje já não estão deixando, estão reduzindo a quantidade de carne durante a semana? Quantas pessoas que já não estão com mais zelo com os animais, já não admitem, porque antigamente se criava animal em casa para matar e comer, né? Hoje em dia, até as próprias crianças já nascem com aquele sentido que não permite de maneira nenhuma, e por conta disso os pais também vão abandonando o costume.
Eu vou contar um segredo para vocês. Eu dei um salto reencarnatório aqui que vocês não têm nem noção. Compartilhe, Dora, para a gente começar a seguir os passos. Você não vai gostar. Não. No início da minha fase conjugal, eu fazia aquilo que a minha mãe fazia. Eu criava galinha, eu comprava uma galinha, eu cortava o pescoço, sangrava, eu puxava o pescoço para cozinhar. Hoje, Deus me livre, não tem quem faça. Não tenho coragem, não tenho condições. Eu vim ali na grande e compro já pronta, né? Mas fazer isso eu não faço. Então, para mim, já foi uma evoluçãozinha, viu? Já consegui me desvincular desse crime aí. Mas isso é importante, Dora. Jesus disse. Morada na casa do meu pai, literalmente há. Sim, com certeza. Verdade. Aqui no Distrito Federal, Dora, eu observei com muito mais intensidade esse cuidado com os animais. Existem os animais domésticos, cães e tudo mais, mas eu falo também em relação, por exemplo, ao uso de animais para puxar carroças e outras circunstâncias em que, quando se observa um maltrato, aqui as pessoas denunciam. Aqui as pessoas realmente, elas chamam, existe a polícia ambiental, a polícia especializada, o pessoal que já sabe, tem todo o procedimento, conhece a legislação a respeito, mas aqui as pessoas têm realmente uma atenção muito grande com relação aos animais. Então, quando você vê, aqui já teve, gente, é tão incrível aqui alguns casos, as pessoas quando não querem mais um animal, elas simplesmente querem abandonar o animal, jogar de qualquer jeito. E aqui tem muitos lugares, muitas associações, muitas pessoas, as chamadas ONGs, que elas estão exatamente para recolher esses animais. Quando, olha, quem não quiser, doe. E ainda assim a gente vê pessoas sendo flagradas, jogando o animal de qualquer jeito no meio da pista. O animal fica desesperado, correndo atrás do carro, porque tem um apego ao dono, né? O dono não quer mais. Você vê o sofrimento. Aqui já teve um caso da pessoa jogar o animal do quarto, quinto andar de um prédio. Entendeu? Aí você fica olhando, rapaz, pelo amor de Deus, qual é a dificuldade de você descer com o animal, ir até uma ONG, ir a alguma instituição do próprio governo tem, e entregar, olha, não quero mais um animal, mas eu quero aqui como é que a gente vai desapegar para ele não sentir falta lá, porque o animal vai sentir falta no primeiro momento, né? Então, existe isso. E aí a gente vê que as pessoas, ainda tem pessoas, e aí a gente viu, por tudo que a gente falou, não é anormal encontrarmos pessoas assim. Mas quando elas são flagradas, e aí vão responder ali pelo maltrato, é o momento em que exatamente a pessoa vai, pelo menos a gente espera que aquilo comece a modificar algo, que desperte. Pô, mas era só um cachorro, era só um gato. Não, irmão. É uma criação divina, entendeu? E quando a gente lê aqui no texto falando que a ação, o trabalho dos animais em Júpiter é tido como sagrado, ou seja, lá não se maltrata os animais, essa é a percepção de criação que a gente tem que ter. Tudo é criação divina. Agora, melhoramos, mas ainda cometemos abusos, então a gente também tem que responder por isso. Se a gente responde pela lei humana, imagina pela lei divina, que essa não deixa passar um tio. Você pode se esconder da lei humana, você pode burlar, você pode fazer o que você bem entender, você pode criar até uma legislação que você se beneficie, mas você está se beneficiando aqui, vírgula, que na verdade você está se enganando. Você acha que aquele ditado, o mundo é dos espertos, vale? Vale não. Não vale mesmo, porque, né? Fabiano, você falando aí sobre os animais, sobre esse apego de muitas pessoas, eu sempre gosto de falar nessa questão, porque é uma questão que me incomoda, sinceramente. Veja bem, hoje nós vemos a melhoria no trato com os animais. Não sou contra, não. Mas, assim, você vê, às vezes, as pessoas pegam daqueles animais dando vida de seres humanos, né? Os animais não podem mais nem ser animal. Aqui mesmo em casa, minhas filhas, os animais, a mamãe diz que eu sou a avó dos animais, dos bichos, é desse jeito. É a mamãezinha, o cachorro é mamãe, nem falo o cachorro, mas elas dizem assim, né? E eu fico pensando
que de uns tempos para cá, não dava para andar junto essa melhoria, porque deixou de se falar em crianças necessitadas, abandonadas. Tanta coisa que se faz hoje que se poderia fazer pelas crianças. É tanta criança na rua, dormindo na rua, com fome, abandonada. E não existe essa publicidade, essa proteção que existe hoje com os animais, porque para os animais cresceu muito esse movimento. Tanto de creches, tanto de ONGs, de leis, de tudo, tudo. Hoje o nível que se oferta hoje para o animal, aquele que quer, é lá em cima. E aí, de repente, eu disse assim, vem que acabaram as crianças necessitadas, abandonadas, as crianças de rua. Cadê esse sentimento que não vai ao encontro de uma criança? Eu não sei, ninguém adota uma criança. Dificilmente, né? Existe que adote. Mas, assim, não existe esse mesmo sentimento com relação ao animal. Você ouve falar, por exemplo, se você maltrata um animal, as leis hoje são rígidas com relação a isso. E os maltratos que as crianças sofrem, meu Deus do céu, e parece que fazem vista grossa, e até para a justiça dar conta de uma determinação de alguma coisa é muito lenta. Então, eu fico pensando assim, o que está acontecendo, né, com o nosso senso moral com relação a essas questões, em que a gente, de repente, desperta e percebe que tem que tratar pelo animal, tem que cuidar bem dele, tem que respeitar, é uma criação divina, e aquele serzinho, né? Por quê? Porque dá trabalho, por que isso acontece, né? É uma interrogação enorme que eu trago comigo, de vez em quando que tenho oportunidade, eu coloco isso. Mas, Dora, você falou, assim, a gente já está com o tempo bem em cima, mas existe isso, inclusive, abordado pelos os benfeitores espirituais. Acho que eu não lembro qual é a questão agora, mas no próximo encontro eu encontro a questão e ela fica como o nosso resumo nessa questão para a gente abordar. Porque eles têm uma colocação a respeito disso, que mesmo com essa indiferença que algumas pessoas têm com as outras, o progresso vai continuar. Ou seja, eu posso não querer ter ali o contato, não posso querer me relacionar, a gente até falou isso em outros vídeos, mas o progresso vai continuar. Você vai ter que se relacionar com as pessoas, você vai ter que aprender a viver. Você pode desviar momentaneamente seu foco aqui, né? Mas você vai perceber que quando você deixa de dar também atenção ao teu próximo, tão necessitado quanto o animal que precisa dos bons tratos, né? Porque nós somos a escala maior dentro da nossa hierarquia natural aqui, né? Então a gente não pode abster-se de dar o auxílio a quem está numa situação como essa. A indiferença dessas pessoas para com aquele que está suportando pode ser uma prova, mas eu também não posso ficar cego para essa realidade que está ao meu redor. E eu vou buscar a questão porque a espiritualidade dá uma explicação sobre isso e é uma chamada de atenção daquelas que eles nos colocam. E olha que Kardec falando isso lá em 1857, já tinha essas pessoas com esse interesse de colocar os seus interesses em objetos e animais, e não no ser humano. Né? Claro que dentro de um equilíbrio, né? Não é dizendo que você tem que abandonar o animal, não. Tudo tem que ter um equilíbrio. Né? E a gente está buscando isso. Na sua colocação, eu vou lembrar a questão, vou procurar e a gente fala isso no nosso próximo encontro, Dora. Pois bem, pois vamos encerrando aqui a nossa conversa de hoje. Muito bom o papo, mas tem horário. Lembrando, mais uma vez, que dia 29, a nossa live musical com os nossos amigos Jefferson e Lina. Bom gosto musical, boa música espírita, para deleitar aqui a nossa alma. E, por favor, agendem, guardem um momentinho aí na agenda de vocês. 20 horas, dia 29, um sábado, tranquilo, e aí a gente vai ter essa boa música. Fabiano, boa noite, amigo. Muita paz aí em Brasília, no trabalho, na vida, na família, que é isso que a gente precisa, e acho que de mais nada na vida, e saúde, né? Acho que saúde e paz são os bem maiores.
Ok, Dora, boa noite. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos seguindo em frente. Vamos com força de vontade que a gente vai chegar em Júpiter. Se Deus quiser. Um abraço em todos, minha gente. Eu vou passar aqui a nossa programação semanal para encerrar a nossa tarde. Boa noite, então. Nossa Boa noite. noite.